Espere por dias de glória. Espere por uma primavera de glória. E se você esperar, crer no Senhor e agir dessa forma, você verá a glória do Senhor. Vamos lá, repita comigo: a última entrega. De verdade, com sinceridade no coração, eu acredito que nós estamos vivendo um momento em que essa pode ser a sua última entrega, a sua última oração, o seu último choro, o seu último pedido. Estamos vivendo momentos definidores na nossa vida, que eu vejo como um presente do Senhor. Nós saímos de um propósito recentemente, e eu, pelo menos na minha última reunião dentro do propósito, eu perguntei para as pessoas que estavam aqui se elas estavam finalizando o propósito ainda com situações não respondidas, com situações que não foram definidas, e muitos levantaram as mãos. Porque eu sei que às vezes nós intensificamos, nós colocamos força, fazemos um propósito, mas nem tudo é respondido. Até porque Deus não trabalha por conta de um propósito, mas Ele trabalha no processo. E o nosso processo, muitas vezes, ele vai além de um propósito, ele vai além de 7 semanas, de 52 dias. Então, eu acredito que muitos, talvez todo mundo que está aqui hoje, pode ter terminado 52 dias com situações que não foram respondidas. E mediante a como o ministério está se movendo, como as coisas estão tomando uma direção agora, eu acredito que nós estamos vivendo um momento definidor. Recentemente, no último final de semana, nós tivemos o trabalho dos jovens, que teve o tema Pense Grande. E essa direção para pensar grande, ela serve para todos nós. Ela não é só para jovem, ela não é só para aquele trabalho, ela é para todos nós a todo momento. Porque é muito fácil nós pensarmos pequeno. Difícil é pensar grande. Difícil é você sair do seu contexto natural. Difícil é você sair e ir além daquilo que você está vendo. Difícil é você agir a fé quando na verdade parece loucura e não fé. Fácil é você ficar naquilo que você está acostumado, naquilo que é confortável, naquilo que é natural para você, naquilo que não te constrange, naquilo que não te envergonha, porque a fé é você dar um passo e arcar com as consequências, porque pode não acontecer. E ainda lá no trabalho em São Paulo, eu havia dito aos jovens naquele momento em que, por diversas vezes, nós podemos deixar de fazer declarações de fé com medo do que as pessoas vão pensar se não acontecer. Como que eu vou falar que daqui tanto tempo eu vou estar em tal lugar, em tal posição, eu vou estar vivendo tal sonho, isso, aquilo, e se não acontecer? O que vão pensar de mim? Quantas vezes eu já vi pessoas terem medo de declarar que ainda esse ano iriam casar, porque se não casar, se não acontecer, as pessoas vão ficar olhando, vão ficar me perguntando. Eu já faz mais de um ano que eu realizo a oração com as mulheres que têm o desejo de engravidar, e muitas já me abriram que dar esse passo de participar da oração foi uma guerra, porque estar ali no meio daquele grupo significa que toda a igreja saberia que aquelas mulheres têm o desejo de engravidar e que não estão engravidando por algum motivo. E agora, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Que estão me vendo participando de uma oração. Às vezes nós somos capazes de abrir mão de algumas coisas com medo do que as pessoas vão pensar. Só que é aí que está a nossa fé. Nós precisamos ser tão ousados na fé a ponto de sermos chamados de loucos. Precisamos ser tão ousados na nossa fé que eu dou passos e eu não estou nem aí se vão perguntar ou se não vão. O que vão falar ou não. Eu preciso estar mais preocupado em agradar a Deus do que preocupado com o que vão falar de mim. E é aí que está o nosso desafio. Agora, recentemente, para quem não sabe, para quem
prestou atenção, nós fomos convidados para o jejum de 24 horas, que começa amanhã, às 7 horas da manhã, com a Bispa Cléo. Ela fará a abertura, ela fará uma reunião à meia-noite e ela fará o encerramento também. E eu vejo, de verdade, eu vejo o Senhor nos chamando para mais sacrifício. Por isso que eu digo que é um momento definidor, porque o ministério todo ele se move sem propósito nenhum. Não existe uma campanha, não existe um propósito de fé, mas ainda estamos nos movendo pela fé. Ainda estamos nos movendo de forma ousada e de sacrifícios grandiosos. E de verdade, Deus só pede algo a mais para nós quando Ele quer fazer também. Quando o Senhor começa a te impulsionar para mais e mais e mais, é porque Ele está pronto para fazer, mas Ele quer ver o que nós somos capazes de entregar. Porque nós queremos muito de Deus. Todos nós queremos coisas que talvez são sobrenaturais, que são impossíveis. Só que nós estamos na mesma condição de Deus, capazes de dar também? E é aí que está o nosso desafio. Nós precisamos dar, talvez até muito mais do que eu estou pedindo a Deus. Então eu não olho para esse jejum como um jejum normal. Eu não olho para esse momento como só mais um momento, talvez é só mais alguma coisa que a bispa está querendo fazer, alguma definição. Não, Deus está nos chamando para darmos mais a Ele, porque Ele também quer fazer. E também pela simples razão de nós estarmos vivendo uma mudança de estação. Se nada na Bíblia existe por acaso, se não existe nada, nenhum versículo, nenhuma história que simplesmente foi jogada aqui, eu também não acredito que a criação do mundo ela é feita de qualquer forma, de qualquer maneira. Se você olhar a natureza, se você parar um dia para apreciar a natureza e para estudar a natureza, estudar como a própria formação das plantas e como tudo funciona, como existe um ecossistema em um perfeito funcionamento, você vê que nada foi feito por acaso. Nada foi feito simplesmente por fazer. Existe propósito para tudo. Então eu olho para a próxima mudança de estação como algo que está vindo do Senhor também. E a primavera, ela não é qualquer estação. É estação de promessa, é estação de florescimento, de nascimento, renascimento. A primavera é a estação em que Deus veio a Abraão e disse que ele teria um filho. Então eu não posso olhar para este momento como algo normal. Semana que vem entra a primavera e uma semana antes o Senhor me chama para um sacrifício maior. Já parou para pensar que pode ser a sua última entrega? Antes de você receber o que você tanto tem esperado no Senhor? Pode ser o último jejum que você vai fazer em prol disso, né? Porque jejum nós vamos continuar fazendo em nome de Jesus, porque somos crentes de oração e jejum. Mas pode ser a última vez que você vai jejuar por esta situação. Pode ser a última vez que você vai chorar por isso. E todas as vezes que nós falamos de últimas vezes, últimas oportunidades, a pergunta que o ministério sempre faz: como você faria se soubesse que é a última vez? Se soubesse que é seu último ano de vida, o seu último dia de trabalho, o seu último dia com a sua família, com os seus pais, com o seu marido, esposa, com os seus filhos. Se você soubesse que aquele seria o último dia, que por alguma razão você não os veria mais, você não ia aproveitar aquilo ao máximo? Aquele momento? Então, se essa é a nossa última entrega, eu preciso aproveitar com toda a minha força. Eu preciso ser capaz de entregar o meu melhor. Sabe aquele jejum que talvez você fez, que já foi o maior, que já foi sacrificial, que talvez já existiram momentos de oração que você fala: meu Deus, esse foi o meu melhor. É hora de você se superar nisso. Nós já tivemos jejum de 3 dias aqui. Nós já passamos madrugadas em oração, amanhecemos o dia em jejum e oração, mas agora nós precisamos olhar para este dia, para esta oportunidade,
como a última vez, então eu vou dar um jeito dela ser melhor do que todas as outras. Como que eu faço um dia de jejum superar a 3? Talvez você fez aquele jejum de 3 dias quase morrendo, desfalecendo, se entregando. Talvez você fez a base do Gatorade, da água de coco, agora é a hora de você olhar. Eu preciso me superar dessa vez, porque pode ser a minha última entrega, e sempre existe a última vez, sempre existe a última oração, sempre existe a última entrega, o último choro. Em Josué 6, a partir do versículo 2, diz assim: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Repita comigo: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Eu continuo, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, repita comigo: marchem todos 7 vezes. Então, na última vez, eu vou fazer mais. Eu vou colocar mais força. O início do versículo, no versículo 2, diz: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Esse versículo, ele é uma entrega no mundo espiritual. O Senhor estava dizendo a Josué que ele podia ir conquistar aquela terra porque já era dele. Mas ele não tinha tomado posse ainda do lugar, ele não tinha ido até lá, ele não tinha conquistado, ele não tinha lutado contra exército nenhum, ele não tinha feito nada. Mas o Senhor estava garantindo a ele que aquela terra já era dele. Quando nós falamos da última entrega, eu vejo exatamente dessa forma. O Senhor já está nos entregando algo no mundo espiritual que já se torna nosso. Agora eu só preciso ir lá e me apossar daquilo. Agora eu só preciso me mover crendo que isso aconteceu. E aí você vai virar para mim e vai falar: mas todos os dias eu vivo a minha vida acreditando que já está acontecendo, agindo a minha fé. Mas será que realmente estamos de forma radical? Porque existe uma mudança interna que nos mostra isso verdadeiramente. Existem situações na minha vida que eu venho acreditando há anos, há cerca de 5 anos, que eu venho orando, que eu venho esperando no Senhor, e nunca houve uma ponta de dúvida no meu coração. Mas agora existe uma diferença. Agora eu passo a me mover como se aquilo já estivesse acontecendo. Eu passo a agir, eu faço planos futuros próximos, como se aquilo já estivesse acontecendo. Eu não penso mais: quando acontecer, eu vou fazer isso. Quando chegar a hora, eu vou me planejar, isso vai acontecer, eu vou agir assim. Não, eu já estou fazendo planos próximos, para um futuro próximo. Guilherme, o ano que vem, em fevereiro vai ser assim, em março vai ser assado, e isso e aquilo, eu já estou fazendo planos porque eu acredito tanto que Deus está respondendo que a minha fé muda. Como o próprio bispo tem falou ontem, existem tons de fé. Acreditar, talvez todos nós acreditamos, mas qual é o tom da minha fé? Como eu estou manifestando essa fé? Para Josué dar as 7 últimas voltas, ele precisava crer no versículo 2. Para aquele homem ser capaz de movimentar toda uma nação e todo o seu exército, para dar 7 voltas, que não é fácil, ele precisava crer no versículo 2, que o Senhor diz que já tinha entregado a ele. É um tom de fé. Quando você crê que no mundo espiritual algo já está acontecendo, já aconteceu, você vai se mover no mundo físico da mesma forma. As coisas mudam. É viver como se já estivesse acontecendo, é falar como se aquilo já fosse seu, já é seu lugar, já é a sua posição, você já está vivendo, você já está conquistando. Essas atitudes de fé, elas chamam a atenção do Senhor para nós.
Se talvez até então o Senhor não tinha entregado ainda algo a você, uma atitude como essa pode fazê-lo entregar. Chama a atenção dele, porque o Senhor, ele é movido pela fé. O Senhor, ele tem a atenção dele é atraída pela nossa fé. Então, qual é a fé que nós vamos manifestar nesses próximos dias? Qual é a fé que você vai manifestar? Qual é a atitude de fé que vai atrair a mão do Senhor para a sua vida? E quando isso acontece, essa certeza dentro de você, na última volta você vai colocar mais força. Na última oração, você já ora com um tom de gratidão e não de desespero, não de angústia, não de quem está esperando por algo. Mas você já ora, sua oração muda. E aí você coloca mais força, porque você sabe que o Senhor já está te entregando. Em 1 Samuel 1, a partir do versículo 10, ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente, enquanto fazia sua oração ao Senhor. Ana fez este voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração dando-me o filho, então dedicarei esse filho ao Senhor, e ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Nesse caso, disse Eli, tenha bom ânimo. Eu pulei lá para o versículo 17. Neste caso, disse Eli, tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ó Senhor, muito obrigada, Ana exclamou. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. A família se levantou bem cedo na manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e no devido tempo teve um filho e deu a ele o nome de Samuel. Você conhece a história de Ana? Ana passou por muito tempo apenas chorando. A Bíblia relata que ano após ano, aquela mulher, ela ia e chorava. Ela ia ao templo e chorava, e chorava. Eu imagino que ela era uma mulher que ela acreditava que Deus era a saída, mas ela só sabia murmurar. Não murmurar, mas ficar se lamentando. Senhor, faz alguma coisa por mim. Deus, eu preciso do Senhor. Olha o que estão fazendo comigo. Olha a Penita, Senhor. Penita fica enchendo meu saco, falando nos dias de hoje, né? Tentando achar uma palavra que encaixe. Mas uma mulher que ano após ano ia ao templo apenas se lamentar, apenas chorar. Até que houve um dia, houve um momento, um posicionamento diferente daquela mulher, que a sua oração, ela teve um tom diferente. Você vê que ela já faz uma oração prometendo, fazendo um voto ao Senhor de que entregaria aquele filho. E até que o homem, o sacerdote vai lá, Eli, e fala, então, que assim seja feito na sua vida. E imediatamente aquela mulher, ela já sai de lá diferente. Ela já não sai da mesma forma, ela volta para casa diferente. Ela volta crendo. Ela vai para casa, ela já volta a se alimentar, ela já fica feliz novamente, ela já vai ter relações com seu marido, porque ela acredita que aquela esterilidade foi embora. Então aquela mulher, ela já volta diferente, com atitudes diferentes, atitudes de fé. Porque a Ana chorou, mas ela orou, entregou o seu melhor e voltou para casa, crendo que Deus a tinha ouvido, que Deus tinha ouvido a sua oração. Entenda que a última oração, ela nasce da fé e não do cansaço. Sinceramente, abrindo meu coração aqui para vocês, por muitas vezes, eu acreditei que Deus faria coisas na minha vida quando eu estivesse cansada de orar, cansada de acreditar, quando eu já estivesse tomada pelo cansaço da espera. Por muitas vezes eu orava e na minha cabeça eu ficava, é como se eu ficava projetando, quando eu partir para um plano B, talvez Deus faça algo na minha vida, talvez Deus vai ver que eu estou tão cansada de orar e esperar por uma resposta que Ele vai, não, agora eu vou responder ela, coitada, né? Ela não aguenta mais. Até que você entende
que a nossa última oração, ela não nasce do cansaço, mas ela nasce da fé. A última oração não tem nada a ver com, Senhor, eu estou cansada de esperar, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, mas não, é um posicionamento de fé diferente. Não tem nada a ver com eu estar cansada de esperar. Esse foi o meu testemunho para vocês. Eu recebi? Ainda não, mas eu não estou cansada de esperar. E nem estou esperando que Deus responda ao meu cansaço, mas que Ele responda à minha fé. Então, a nossa última oração, ela não vai vir do tanto de tempo que você está esperando. Ela não vai vir do tanto que você já chorou, mas ela vai vir da sua fé. A última oração, a última entrega, ela vem quando existe uma convicção dentro de nós de que Deus está fazendo, de que Deus está nos ouvindo, ainda que eu não veja, ainda que nada tenha mudado. Porque em Marcos 12 diz, por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Então Deus responde fé. A nossa última entrega, a última vez que você vai ao Senhor, ela exige intensidade e uma entrega total. E se eu estou crendo que essa pode ser a minha última oportunidade, que esse jejum vai ser o último jejum, então eu vou com intensidade, com entrega total, eu não vou com reservas, eu não vou com cansaço, eu não vou a Deus, ai Senhor, olha, receba, esse é o meu melhor hoje. Não, eu vou dando o meu tudo, eu tiro força da onde não tem. Eu tiro o ânimo da onde não existe ânimo. Porque existe fé, e onde existe fé, não importa se tem ânimo ou não. O que importa é que existe fé. E é a minha fé que vai agradar ao Senhor, que vai chamar a atenção do Senhor. E se talvez até agora, até esse devido momento, nada mudou dentro de você, essa palavra ainda não foi o suficiente para você tomar uma decisão, para você decidir fazer algo a mais, para você entregar algo a mais ao Senhor, ou viver essa semana diferente até o início da primavera, se talvez nada mudou para você, eu espero que algo mude agora, porque a última oração, ela marca o início de uma nova fase. Não é o fim, mas é o início do milagre, é o início do testemunho. Se até agora você não tinha decidido nada, eu espero que essa frase, ela fique gravada na sua memória, no seu coração. Porque a sua última entrega, a sua última oração dessa semana, de tudo que você vai fazer durante essa semana, pode ser o início do seu testemunho. Pode ser o início da fase nova que você vai viver, daquilo que você tem esperado no Senhor. A Ana voltou para casa sem filho nenhum, mas ela já tinha certeza de que era mãe. Ela volta para casa, ela ainda não tinha nem tido relações com seu marido, mas ela já volta nesse espírito materno. Eu já sou mãe. Acabou o choro, acabou a lágrima, acabou a dor. Porque a promessa vai se cumprir. Hoje você pode voltar para casa sem a resposta que você espera, sem a definição que você está buscando, mas você já sai com um posicionamento diferente. Eu volto para minha casa, eu não tenho filho nenhum, mas eu já sou mãe. No espírito eu já sou mãe. Eu volto para casa, eu ainda não tenho o que eu preciso para sanar as minhas dívidas. Meu casamento volta, eu vou voltar para o mesmo casamento, para o mesmo desajuste. A minha saúde ainda não é a mesma, mas eu volto, eu não sou a mesma. Ainda que as circunstâncias ao meu redor não tenham mudado, mas eu mudo. Eu sou diferente, eu volto para casa diferente. Elias orou por chuva 7 vezes. Aquele homem, durante 7 vezes, ele não viu nada mudar. Na verdade, 6, ele não viu nada mudar. Até que ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquele servo, ele já desce diferente. E aquele homem já começa a dar instruções, se movendo como a chuva, a tempestade estivesse chegando. E é isso que você precisa fazer.
Você precisa voltar para sua casa hoje e já começar a se mover como se a vitória estivesse chegando. Porque são as suas atitudes, são as suas ações de fé que vai definir o seu futuro, que vai definir aonde você vai chegar e o que você vai colher. Nós temos um jejum aí amanhã. Se você não sabia, agora você já se organiza, porque vai ser a última vez que você vai jejuar pela mesma situação. Vai ser a última vez que você vai estar aos pés da cruz orando pela mesma coisa. A última oração, ela não é o fim, mas é o início. É algo novo que está começando, que vai chegar para você. Talvez você venha orando pela mesma coisa desde o início do ano, você vem crendo, você vem esperando, e agora que nós estamos na reta final, é agora que as coisas podem mudar, e elas vão mudar, se você crer. E eu não estaria pregando isso se eu não acreditasse numa unção sobrenatural para essa virada de estação. Eu não estaria pregando aqui para vocês se eu não cresce com a força da minha alma que existe algo acontecendo. Algo está acontecendo no mundo espiritual. E como eu vou saber que essa vai ser minha última vez? Como eu vou saber que essa vai ser a minha última entrega? Como eu vou saber que vai ser minha última oração? Porque ela não é uma emoção. Não é algo que você vem e você está mais uma vez chorando, sofrendo diante do Senhor. Não tem nada a ver com emoção, mas é sobre a fé. Você sente paz, você não sente mais ansiedade, você não tem mais preocupação. Porque a paz que excede todo entendimento, ela toma conta de você e você fica em paz de que as coisas estão acontecendo, de que o Senhor está cuidando de tudo. Você não ora mais pedindo, mas você ora agradecendo, como eu ainda falei. Você vai a Deus, você ora em prol daquilo, mas você já está agradecendo, porque você sabe que Deus está te ouvindo, que Deus está fazendo. E não é sobre o tempo humano, mas é sobre o tempo de Deus. Ainda que eu termine essa semana e nada mude, mas eu creio que no mundo espiritual já mudou. E que no tempo do Senhor vai acontecer. E de verdade, eu me arrisco a falar isso. O culto vai ser postado depois, as pessoas vão ver, isso pode gerar até conflitos, não sei. Mas processo, ele é demorado, mas a resposta de Deus não demora. Sinceramente, eu falo isso com tanta convicção, mas a resposta do Senhor, ela não demora. O tempo de Deus não é o nosso tempo e muitas vezes é difícil compreender isso, mas quando o Senhor responde, não demora para chegar. As coisas acontecem rápido. Quando você vê, já foi. Quando o Senhor, Ele entrega e Ele começa a falar com você de que está acontecendo, porque diversas vezes eu já vi testemunhos e eu acredito dessa forma, que o Senhor, Ele vai nos dando sinais de que as coisas estão mudando, de que Ele está nos abençoando. Ele começa a falar e muitas vezes Ele fala ao seu coração, ou Ele entrega algo através do altar. E você começa a ouvir aquela palavra e você fala, as coisas estão mudando, eu estou sentindo que está mudando. Quando isso começa a acontecer, até o momento de se concretizar de fato, é muito rápido. O que demora é o processo do Senhor trabalhando conosco, do Senhor nos preparando para receber essas bênçãos, do Senhor nos preparando para viver essas mudanças. Isso muitas vezes demora. Mas quanto antes eu entender o que o Senhor quer de mim, o quanto antes eu entender o processo do Senhor, mais rápido as coisas vão caminhar. Mais rápido tudo vai se ajustando, vai mudando. Por isso que eu preciso ser capaz de entregar o meu tudo a Deus. Porque talvez é essa oração que vai acelerar o processo, que vai acelerar a resposta do Senhor na minha vida. Essa semana pode ser a sua última semana, a semana que vai definir o restante do seu ano. Essa semana pode ser a última semana que você vai esperar por algo. Tudo vai depender de você e como você vai vivê-la. Quando a gente sabe que algo especial está acontecendo,
você vive completamente diferente. Quando casais não têm ajuste de jeito nenhum, o casamento não vai, não ajusta, não tem conversa, é pé de guerra, é só alguém ficar doente. Fica um doente que o medo de perder o outro já aperta e o ajuste vem rapidinho. Rapidamente você já fala com mais amor, você fala com cuidado, você repensa, as coisas são diferentes. Eu sei, porque eu nunca fiquei doente, nunca tive nenhum problema sério de saúde, mas eu já passei por procedimentos cirúrgicos que o Guilherme fica desesperado. Ele fala, parece que você não vai voltar da anestesia, parece que você nunca mais vai acordar, parece que eu não vou te ver mais, alguma coisa vai acontecer. E aquele homem fica tão carinhoso, tão generoso durante uns dias. Você pode pedir o favor que for, não vai negar um. A pessoa já está deitada na cama, já apagou as luzes, está querendo dormir, e você fala, não, você pode pegar um copo de água para mim? Eu vou, porque até poucos dias eu achei que eu ia te perder. Então, quando a gente pensa que é a última vez que você vai ver aquela pessoa, até a sua paciência muda, você se torna a pessoa mais paciente, tolerante, tudo muda. Por isso que nós precisamos olhar para esses últimos dias do nosso inverno, que vai começar a primavera, como a nossa última entrega. Vai ser a minha última oração, eu vou dar o meu melhor a Deus, eu vou fazer tudo que eu não fiz o ano inteiro. E se vier aquele pensamento de acusação, nossa, mas agora você vai decidir orar? Agora você vai decidir ler a Bíblia? Agora você vai decidir acordar mais cedo? Agora você vai decidir fazer algo? Você fala, agora. Não importa o momento, não importa a hora, o que importa é a entrega. É eu entregar ao Senhor, é eu fazer por amor ao Senhor, porque eu espero muito do Senhor, então eu também preciso ser capaz de dar a Ele. Em Tiago 5, diz a oração de um justo é poderosa e eficaz. Em Gênesis, o Senhor apareceu a Abraão, próximo aos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Você sabe que justamente por conta desse versículo, a hora mais quente, que simboliza um momento mais difícil, talvez um momento de muita dor, que eu acreditava que Deus só iria me responder quando eu estivesse no auge da minha dor, do meu cansaço, eu falar, Senhor, eu não aguento mais, eu vou partir para um plano B, eu vou escolher uma outra saída, por conta desse versículo que eu acreditava dessa forma, até que eu entendi que Deus não responde cansaço, Ele responde fé. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Eu fiz uma pausa aqui, porque na sequência do versículo 18, mostra o quanto Abraão foi capaz de servir aqueles homens, dando o seu melhor. Abraão, ele serve aqueles homens com tanto prazer, com tanta generosidade, e ele nem sabia o que aqueles homens tinham para entregar a ele, que está no versículo 14. É dessa forma que nós temos que fazer. Ainda que não seja a minha última entrega, eu não sei o que Deus vai fazer nesse próximo mês, eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa próxima estação, mas eu preciso agir a fé de Abraão. Eu estou recebendo algo do Senhor, eu vou entregar o melhor que eu tenho para entregar. No versículo 14, aqueles homens dizem a ele, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Esse filho pode simbolizar qualquer coisa na sua vida. Pode ser uma promoção, uma definição judicial, uma definição de negócios, uma cura, uma libertação, uma restituição, uma restauração de relacionamento, de casamento com os filhos. Isso pode simbolizar qualquer coisa. Mas creia e se mova acreditando e confiando nessa primavera. Tenha esperança que essa primavera pode mudar tudo na sua vida. Que orações que você tem feito, elas estão chegando ao fim. Está acabando, você não vai precisar orar mais por isso novamente.
Em Isaías 54, e essa palavra de verdade, ela tem mexido muito comigo. Ela foi a minha palavra do trabalho dos jovens em São Paulo e ela tem sido a minha palavra de todos os dias. E eu vou ler ela com você em pé. Se coloque de pé, por favor. Isaías 54 diz assim: cante alegremente, mulher que não teve filhos. Alegre-se com uma canção feliz. Grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. A abandonada terá mais filhos que a que mora com o marido, diz o Senhor. Sabe o que esse versículo nos mostra? Que você vai viver e você vai colher mais resultado do que todos aqueles que têm mais vantagem sobre você. Sobre todos aqueles que têm muito mais condições que você, sobre pessoas que talvez têm tudo para ter o resultado que você queria, e o Senhor está dizendo: não, esse resultado ele vai ser seu, ele não vai ser daquela pessoa, ele é seu se você crê, e se você tiver a capacidade de cantar alegremente, como o versículo diz. E sabe o que é cantar alegremente? É você ser capaz de falar sem medo do que vão pensar. É você ser capaz de falar: ainda esse ano eu vou casar, ainda esse ano eu vou gerar filhos, ainda esse ano eu vou pagar as minhas dívidas, ainda esse ano eu serei feliz no meu casamento, ainda esse ano meu marido, meus filhos estarão comigo aqui na igreja. Isso é cantar alegremente. Porque se você for olhar para suas condições, talvez você não tenha condições de viver isso. Mas quando você fala como se você tivesse, você está agindo a sua fé. Você está mostrando para o mundo espiritual o quanto você acredita que Deus pode fazer. No versículo 2: aumente a sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda e não faça economia nisso. Estique as cordas e firme bem as estacas. Quando o Senhor falou comigo, me presenteou com esse versículo de uma forma muito inesperada. E o Senhor veio falando comigo, eu gastei dias e dias lendo e relendo essa passagem. Porque eu não tinha entendido, porque eu precisava saber o que Deus estava querendo de mim, para que ela se cumprisse na minha vida. Porque se o Senhor está prometendo me entregar algo, então eu preciso entender o que eu preciso dar a Ele de uma forma muito específica. E quando eu lia e eu relia, cada versículo me dava uma direção diferente. Aumentar a tenda, esticar as cordas, firmar bem as estacas, é você preparar o terreno para a chegada da sua bênção. Ainda lá no trabalho jovem, eu usei o exemplo de gravidez, porque para mim é algo mais fácil de entender. Mas quando você quer gerar um filho, você não sai comprando as coisas. Você não compra um enxoval, você não compra um berço, você não faz nada. Você espera até você receber o seu positivo. E ainda assim leva um tempo para você começar a preparar a sua casa para a chegada daquele bebê. Quando nós lemos Isaías 54, ele nos chama para agir a fé antes de você receber esse positivo. Antes de eu crer que eu estou gerando, que eu estou vivendo esse sonho, eu já começo a me movimentar. Sabe, aqueles projetos que você faz? Quando isso acontecer na minha vida, eu vou agir dessa forma, eu vou andar dessa forma, eu vou viver dessa forma. Eu ainda ouvi de uma pessoa uma vez falando: quando eu for uma advogada de sucesso, eu vou me vestir assim, eu vou andar assim, eu vou fazer assim. Ela até usou o exemplo de uma pessoa na igreja: eu quero ser igual a fulana de tal, eu vou me vestir assim, social, todo dia eu vou chegar bonitona na igreja. Eu falei: mas só quando você for uma advogada de sucesso? Comece a se portar como essa advogada de sucesso. Você ainda não é, você ainda não tem o seu diploma, você ainda não tem a sua OAB, mas já se porta como tal. Eu já sou uma advogada de sucesso, eu já me visto como uma advogada de sucesso. Eu preciso viver a minha vida como se já estivesse acontecendo. É isso que Isaías me chama a fazer.
Isaías é um convite para agirmos a fé, para nós sairmos da nossa zona de conforto. Isaías 54 é para eu sair daquilo que está normal, é para eu ser louco e mostrar para o mundo que eu sou antes de fato ser. É ser capaz de começar a liberar o espaço para sua bênção chegar, porque você acredita tanto que Deus está fazendo, que você já está liberando todo o espaço para isso chegar. Você está tirando a bagunça, você está tirando o que não é útil mais, para quando a vitória chegar, o lugar dela está lá, guardado, como sempre esteve. Estique as cordas. Cordas curtas eu entendo como algo que te limita. Porque se você está amarrado com uma corda bem curta, bem esticada, você não consegue mexer mais nada. Mas quando você passa a esticar essas cordas, você passa a ter mais movimento. Então, se existem limitações internas, pensamentos que te limitam, crenças que te fazem limitar a fé, é hora de você ampliar essas cordas. É hora de você esticar bem essas cordas. Tirar todo e qualquer tipo de limitação. Senhor, até hoje eu esperava que as coisas fossem acontecer dessa forma. Mas chega, a partir de hoje eu não quero saber como. Eu só vou crer que o Senhor vai fazer. Às vezes a gente quer traçar o plano de Deus, que seja feita a vontade do Senhor, mas Senhor, esse é o plano, o Senhor vai seguir por esse caminho, o Senhor vai fazer por esse tratamento, o Senhor vai seguir dessa forma e aí eu creio que vai dar certo. Não, deixa Deus fazer da forma dele, do sobrenatural, deixa ele contrariar expectativas, deixa ele contrariar previsões, tira essas cordas curtas e deixa Deus fazer o sobrenatural. E quando nós lemos firme bem as estacas, é nós desenvolvermos um caráter forte para sustentar as bênçãos que o Senhor está trazendo. Facilmente, quando somos abençoados, nós podemos nos enganar achando, porque foi o tanto que eu dei a Deus, sabe? Foi o tanto que eu orei, eu fui fiel, eu acreditei, não tinha como Deus não fazer. A minha fé, ela constrangia o próprio bispo. O bispo se surpreenderia com a minha fé. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou capaz, não é por conta de nada do que eu fiz, porque eu não sou merecedora de nada. Eu preciso firmar bem as minhas estacas, ter um caráter forte para sustentar tudo que o Senhor está trazendo. E quando chegar, eu sei que eu não mereci, eu sei que eu não fui capaz de nada, que foi a misericórdia do Senhor, foi Ele, é tudo para Ele, não é por mim e nem para mim, mas é para glorificar o nome do Senhor. A vitória que você espera é para glorificar o nome do Senhor e não a sua fé. Não é para mostrar o quanto você foi capaz de crer que a sua fé moveu montanhas, mas é para glorificar o nome do Senhor. Em breve você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. Os seus filhos vão habitar novamente as cidades desertas e governar as nações que antes pertenciam aos inimigos. Percebeu nessa leitura? Que não é se acontecer, você vai estender as fronteiras. Não, em breve vai acontecer. Em breve você vai ampliar. E é em breve, hein? Não é no futuro. Essa promessa eu acho que ela é mais curta que a de Abraão, que voltaria na primavera e o ano que vem Sara estaria dando à luz a um filho. Essa é em breve. Em breve é algo que está chegando. Em breve é algo que está perto. Não tenha medo. Repita comigo. Você não será envergonhada. Você acredita nisso? Se você acredita, você vai falar, você vai agir, você vai pensar como quem não tem medo de ser envergonhado. Você vai viver dessa forma. Você vai passar a dar passos sem medo do que vão pensar. Você vai agir a sua fé de uma forma ousada.
Porque a vergonha que você passou quando era jovem, as tristezas da sua viuvez serão completamente esquecidas. Você não será mais humilhada. Quantas vezes essa situação te humilhou? Quantas vezes essa situação te causou dor, te causou vergonha? O Senhor está prometendo que isso acabou, que isso se encerrou. E agora você precisa ter coragem de viver e agir como quem crê. Porque Isaías 54 é um chamado para nós agirmos a nossa fé. A primavera está aí, ela está chegando, ela é daqui uma semana. E eu creio que essas serão as nossas últimas orações pela mesma coisa. Vai ser a última vez que você vai estar aqui apresentando essa situação ao Senhor. Porque a primavera está vindo e ela vai florescer na sua vida. As palavras que eu tenho dito, que eu recebi do Senhor, e eu tenho dito para todas as pessoas que eu vejo no meu caminho, espere por dias de glória, espere por uma primavera de glória. E se você esperar, crer no Senhor e agir dessa forma, você verá a glória do Senhor. Então, com os seus olhos fechados, use essa oração como a sua última oportunidade. Apresenta essa situação ao Senhor, crendo que é a última vez que você ora por ela, que essa pode ser a sua última entrega. Faça um voto com Deus, faça um compromisso com o Senhor, de como serão esses 7 dias, como você vai viver essa próxima semana. Qual é o compromisso com o Senhor? E só faz compromisso quem crê na promessa. Só faz compromisso quem tem certeza de que está chegando, de que vai receber. Porque a primavera está aí. E a sua vida pode mudar de uma hora para outra. A sua vida, as suas orações, elas podem ser respondidas de uma hora para outra. Porque quando o Senhor se levanta para abençoar, quando o Senhor se levanta para fazer, as coisas acontecem de uma forma rápida. Tudo vem rápido. E na hora que você vê, a sua vida não é a mesma. O seu ano vai terminar completamente diferente. Mas seja capaz de agir a sua fé. Seja capaz de ter uma fé ousada. Seja capaz de ter uma fé ousada. Eu não sei o que o Senhor vai fazer por nós nesses últimos meses. Eu não sei o que o Senhor está trazendo para a nossa primavera. Mas eu sei que ela vai ser movida pela minha fé. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas porque eu estou provocando, porque eu estou colocando força. Porque eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder um dia sequer. Cada dia que se inicia é uma nova oportunidade de colocar mais força, de dar mais a Deus. Seja capaz de entregar o seu tudo. Seja capaz de entregar o seu melhor a Ele. Espere o melhor do Senhor. Espere coisas grandiosas dEle e Ele fará. O Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Hoje você termina esse dia de uma forma. Você pode ir embora sem essa resposta certa, mas no teu espírito você já é outro. Assim como Ana voltou para casa sem um filho, mas ela já voltou com a certeza de que ela já era mãe. Você termina esse dia sem o seu filho, sem o cumprimento da promessa, mas com a certeza de que você já está lá, que ela já está acontecendo. Porque vai acontecer na sua vida. Vai, a primavera chegou para nós. A primavera chegou e é o tempo de florescer. É um tempo de glória, é o tempo de nós vermos a glória do Senhor sobre a nossa vida. O sobrenatural vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Faça orações ousadas aqui. Faça uma oração ousada. O
O Senhor está nos preparando. O Senhor está nos preparando para viver o sobrenatural dele. O Senhor está nos preparando para viver coisas grandiosas, porque grandes coisas tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor está fazendo por nós, e grandes coisas estão chegando para a sua vida. É ano do melhor vinho, e você vai receber o melhor do Senhor. Você vai receber o melhor do Senhor. Com os seus olhos fechados, lembre-se que a última oração, a última entrega, ela marca o início de uma nova fase. Eu te convido a fazer esse compromisso com Deus. Essa última semana, vá além. Vai além daquilo que tem sido pedido, aquilo que tem sido falado. Faz um compromisso com o Senhor. Faz um projeto, um plano para esses 7 dias. Se você acredita numa unção sobre essa mudança de estação, você vai viver esses 7 dias diferentes. Porque o Senhor vai fazer. Ele está fazendo no nosso meio. Nós estamos vivendo momentos definidores. Nós estamos passando por momentos que pode definir todo o restante do nosso ano. A última oração marca o início de uma nova fase. A última entrega marca o início de uma nova fase. Você vai entrar numa nova fase. Você está entrando numa nova fase. Você está vivendo os últimos dias da velha fase. E já que está acabando, faz um sprint aí. Coloca mais força. Entrega mais ao Senhor. Porque esse tempo de dor, esse tempo de choro, esse tempo difícil, ele está se encerrando. E o melhor do Senhor está chegando. A melhor fase do seu ano, ela está chegando. A melhor fase de todo 2025, ela está chegando para marcar o seu ano. A melhor notícia que você tem esperado, ela está chegando. É aquela notícia que você tem esperado o ano inteiro. Ela está chegando para você. E o Senhor já está contando os dias. O Senhor está contando os dias para isso se cumprir na sua vida. Vai acontecer, o milagre está chegando. O milagre está chegando para a sua vida. O milagre do Senhor está chegando para você. E o Senhor fará maravilhas na sua vida. O Senhor fará maravilhas na sua vida. O Senhor fará maravilhas neste mês. O Senhor fará maravilhas na sua primavera. Eu creio nisso. Haverá milagres. Você verá milagres acontecendo. Você verá milagres acontecendo. O Senhor vai fazer. Mais uma vez Ele vai fazer. Ele já fez tantas vezes. Você verá mais uma vez o Senhor operar milagres. Assim será. Haverá milagre, sim. Sim, Senhor, nós cremos no Teu poder sobrenatural. Nós cremos em milagres chegando. Nós cremos, meu Deus, nós cremos na melhor estação do nosso ano. Meu Deus, a melhor fase, ela está começando. Nós cremos nisso. E eu quero que você coloque no seu coração todas essas palavras, todas essas promessas que foram liberadas. Nenhuma delas são minhas, nenhuma delas vieram de mim.
Mas desde o final dos 52 dias, o Senhor tem entregado palavras. E as palavras proféticas que o Senhor entrega do altar, elas são para aqueles que creem. E no final dos 52 dias, a bispa disse que o seu testemunho seria famoso em todo o ministério. Então creia e tome posse dessa palavra. Creia que ela é para você. E o Senhor vai te surpreender. O seu testemunho ficará famoso em todo o ministério Mudança de Vida. Todos ouvirão a tua história, vão se surpreender com a sua história e vão ser edificados na fé pela tua história, pelo seu testemunho. Senhor, nós cremos nessa palavra. Meu Deus, nós cremos nessa última entrega, que esses são os últimos dias, meu Deus, dessa velha fase, desse velho tempo, meu Deus, que está se encerrando na nossa vida, para começarmos a viver coisas grandiosas, para começarmos a viver o melhor do Senhor para nós. Meu Deus, nós cremos nessa unção sobre a primavera, meu Deus, que o Senhor floresça na vida de cada um. Meu Deus, que cada um possa testemunhar dias gloriosos. Meu Deus, e que o jejum que será feito amanhã, meu Deus, ele seja um momento definidor na vida de tantas e tantas e tantas pessoas. Meu Deus, que ele seja um marco na nossa semana, meu Deus, onde tudo mudou, onde houve uma reviravolta, onde se encerrou, meu Deus, um tempo para começar outro. Eu oro com cada um neste momento. Eu peço que o Senhor vá aonde eu não fui, aonde eu não consegui chegar, meu Deus, gerando essas mudanças, essas decisões, meu Deus, direcionando cada um para essa última semana, que nós estaremos orando pelas mesmas situações, porque eu creio, meu Deus, eu creio em testemunho chegando, eu creio em definições, eu creio, meu Deus, que essa pessoa, ela vai voltar e ela vai dar o testemunho dela, meu Deus, de que foi nessa mudança de estação que tudo mudou na vida dela. Eu concordo com as orações de cada um, eu ligo cada uma delas aqui na terra para que sejam ligadas nos céus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.